Paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui para a nossa reflexão na palavra da semana e eu tenho uma alegria muito grande de poder comunicar com vocês a palavra de Deus, repartir fé. Eu espero sinceramente que você seja abençoado em nome de Jesus. Dá-nos a tua graça, Senhor, nesse dia. Dá-nos a tua graça diante da tua palavra, que ela possa ser alimento sólido, firme e seguro para a nossa alma, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa restauração de fé, de esperança, de amor, que ela possa nos levar aos caminhos de Deus, para a vontade de Deus estabelecida nela própria. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, purifica-nos através dos méritos de Jesus Cristo e dá-nos entendimento agora daquilo que o Senhor quer conversar e falar conosco. Obrigado por esta oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Nós vamos iniciar a partir de hoje, irmãos, uma série de reflexões sobre as parábolas de Jesus Cristo. Nós vamos iniciar essas reflexões, esses estudos, com a parábola do semeador. Então você abre sua palavra aí hoje, sua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 4. Ela se encontra também em Lucas e também em Mateus, mas nós vamos ler no livro de Marcos, tá bom? Marcos, capítulo 4. Então vamos ler a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Esta é a parábola do semeador. Nós estamos trabalhando insistentemente com a igreja em relação ao coração puro. O maior problema que nós temos não é o vírus, é o coração. Enganoso é o coração. Então, o intuito de começar as reflexões sobre as parábolas de Jesus e trabalhar a parábola do semeador é justamente para que nós juntos possamos ter uma avaliação segura, um discernimento mais sensível ao que é o nosso coração, o que é o teu coração, o que é o meu coração diante de Deus, e por fim analisar a própria conversão que temos, né? Qual é o solo do meu coração? Esse é o intuito. Mas eu queria começar contando para vocês uma ilustração que eu ouvi de um pastor há algum tempo atrás, e ele contava que havia um jovem que era vizinho de uma senhorinha crente, e todo dia aquela senhorinha ia chamá-lo para ir na igreja. Você precisa ir na igreja, você precisa ouvir a palavra do Senhor. Ele falava: um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. E ela: você precisa ir, você precisa ir, você precisa ir. Isso continuamente.
Aí um dia ele falou, eu acho que eu vou na igreja dessa senhorinha aí, porque pelo menos ela para de me importunar. Aí marcou com a senhorinha e foram para a igreja. Só que antes de sair de casa, ele tuchou os ouvidos de algodão, porque ele não queria ouvir nada, ele só queria que a mulher parasse de atormentar. E foram para a igreja, ele entrou lá e o louvor começou, e cantaram, e oraram, e o pastor subiu lá no púlpito e começou a pregar. E prega, e prega, e prega, e prega. Numa altura da pregação, ele começou a ter coceira no ouvido. Num dos ouvidos dele começou a coçar e ele, desesperadamente para coçar o ouvido, tirou o algodão para coçar. Quando ele tirou o algodão, ele ouviu o pregador dizendo: quem tem ouvidos, ouça, que ouça. E ele pôs de novo o algodão. Acabou o culto, foi embora para casa, ele se deitou para dormir depois. E aquela vozinha do pastor começou a mexer na sua mente. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Dormiu. Logo de manhã, quando ele levanta, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aquilo foi martelando a sua mente. Dia após dia, ele não tinha mais sossego. Ele não teve mais sossego com a velhinha. Ele deixou de ter sossego com a velhinha, mas não tinha sossego mais com aquela palavra que ele tinha ouvido do pastor. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí passou mais uns 10 dias, ele chegou, não aguentava mais aquele som na sua mente. Ele chamou a senhorinha, ela falou: oi, sabe aquele dia que nós fomos na igreja? Ela falou: sim, senhor, você tem orado muito para Deus, viu? Tem orado. Aí ele falou: então, eu queria confessar para a senhora que eu fui lá na igreja, eu fui com os ouvidos todos tapados para não ouvir nada, mas chegou uma hora que me deu uma coceira e eu tirei o algodão do ouvido, e o pastor justamente nesta hora falou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso tem me acompanhado esses últimos 10 dias, eu não aguento mais. Por favor, me fala o que ele estava falando que eu tinha que ouvir, porque eu tenho ouvido. Aí ela falou: ah, sim, eu me lembro. Ele falou naquela hora, justamente, ele estava falando que só Jesus, e apenas Jesus, tem poder para salvar. Ele é o caminho que Deus nos deu para a vida eterna. E fora dele não há salvação. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele explicou isso e falou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aquele moço, na mesma hora, mediante a ação do Espírito Santo, prostrou-se em chão, chorando e reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Eu estou contando esta história porque Jesus, quando termina a parábola, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Todas as vezes que Jesus falar assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça a palavra, você deve estar atento. Ou quando ele diz: na verdade, te digo, então você precisa estar muito atento. Então Jesus fala da parábola do semeador e ele diz: você tem ouvidos? Então ouça. Isto aqui é importante. Isto aqui é muito importante para a sua vida. Não há nada talvez mais importante do que você entender o que eu estou falando para vocês. Depois eles foram embora e Jesus com os 12, falando com os 12, diz: a vós é dado os mistérios do reino de Deus, mas aqueles que estão lá fora e que não querem o reino de Deus, eu vou conversar com parábolas. Então, se você tem o Espírito Santo, alegre-se neste momento, porque ele vai te dar entendimento, ele vai revelar os mistérios do reino de Deus. E então ele começa a fazer o quê? A interpretar a própria parábola só para os discípulos. Então você me acompanha aí o que Jesus diz, mais para frente no próprio capítulo 4 de Marcos.
A partir do versículo 14, ele começa a explicar a parábola para os discípulos. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Então esse é o primeiro solo, é o primeiro coração. É aquela pessoa que ouve a palavra, mas antes que lhe chegue o entendimento, antes que ele queira até refletir, o diabo vem e rouba a palavra, tira a palavra, né? E é como que se aquela pessoa estivesse o tempo todo diante do semeador, indiferente ao que ele diz, né? Eu tenho visto muitas pessoas, amados irmãos, muitas pessoas mesmo, perdão, eu tenho visto muitas pessoas nesse estágio de ouvir a palavra, mas não são poucas, irmão, não são poucas. A gente está ministrando, a gente está pregando e o diabo começa a circular na mente das pessoas, o diabo começa a circular no coração das pessoas e elas nem sequer conseguem fixar os pensamentos na palavra que está dada. Usa circunstâncias, usa meios, e às vezes dentro do culto, qualquer movimento, qualquer coisa, já é motivo de distração e de não ouvir o que Deus está dizendo. E não apenas não ouvir, de ouvir e não assimilar absolutamente nada, porque o diabo vem e arranca do coração as palavras ouvidas. Você quer ver uma coisa? Se eu perguntar para você, o que você se lembra da última pregação? O que é que você se lembra do que Deus falou com a igreja na última pregação? Ou o que você se lembra que Deus falou para a igreja na penúltima, na antepenúltima, ou em alguma pregação do mês passado? Muitas pessoas terão dificuldades de lembrar-se até o que foi pregado, o que foi ministrado, porque o diabo trabalha insistentemente para que a palavra não seja absorvida. E Jesus está falando que quando o semeador sai a semear, esse semeador aqui é o próprio Cristo, ou também aqueles que ministram a palavra do Senhor. Mas isso não é Cristo, porque Cristo usa os irmãos, usam as pessoas, né, que Ele dispõe para ministrar a palavra. Então, Cristo sai, Ele fala, Ele ministra as verdades do reino, mas o diabo, antes que a pessoa entenda, torna-a indiferente, ela simplesmente não entende, não assimila e continua vivendo com os seus pecados, sem confessá-los a Deus e sem vivê-los a Deus. Depois ele fala do segundo solo, ele diz: da mesma sorte, os que recebem as sementes sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Aqui é um outro grupo de pessoas, um grupo de pessoas. O que acontece com esse grupo de pessoas? Ela ouve a palavra e manifesta-se até um teor de alegria no seu coração, ela se entusiasma por aquilo que ela ouviu, mas ela não se aprofunda naquilo. Ela gosta de ouvir e ela fica só ouvindo. Ela não investiga, ela não se doa àquilo, ela não se envolve com aquilo. Então o que acontece? Ela não cria raiz, ela não
cria fundamentos sólidos de fé, ela não cria fundamentos sólidos de amor, ela não cria fundamentos sólidos na percepção do próprio Cristo que ministrou a palavra, ela não cria fundamentos sólidos em relação ao Espírito Santo, que é o Deus presente. Ela simplesmente vive um evangelho superficial, de aparências. Ela gosta do contexto, ela gosta da igreja, ela gosta do louvor, ela gosta do ministério que ela faz, mas ela gosta também de outras coisas. Ela não se interessa em se aprofundar. E eu tenho visto N crentes, centenas de crentes, que não desenvolvem a salvação, que não apresentam coisas melhores dentro da salvação. Então elas são superficiais, não conseguem lidar com os problemas do dia a dia porque são superficiais. E hoje, talvez mais do que em qualquer outro tempo, a escassez da leitura da palavra, a escassez da oração, ela refletem a superficialidade do povo de Deus, que tem aparência de crente. Essa semente aqui, ela dá uma aparência de crente, uma aparência de filho de Deus, mas que interiormente não o é. E Jesus diz por que são superficiais, e por que quando vem a tribulação, ele fala do sol como tribulação, ele fala tribulação e perseguição por causa da palavra, da própria palavra recebida. Jesus aqui faz uma menção de uma tribulação que não é essa nossa do dia a dia, da doença, da falta de emprego, da falta de dinheiro, das coisas não conquistadas, das perdas da vida. Isso tudo também são elementos suficientes para abater o crente superficial. Mas imagine só o crente superficial diante de uma tribulação e perseguição por causa da própria palavra. Ele vai esmorecer, ele vai negar, ele vai trair a Jesus, ele não vai conseguir, porque ele não criou raiz, ele não teve uma vida investigativa em relação à palavra, ele não vai conseguir viver uma vida de vitória em meio às tribulações e perseguições, repito, irmão, por causa da palavra, por causa do evangelho. Então nós precisamos fincar raízes, nós precisamos nos municiar com a palavra, nós precisamos estruturar o nosso coração, desenvolver a nossa salvação. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a vossa salvação. Não podemos viver superficialmente, como religiosos, robóticos, com aparência do bem, com aparência do bem apenas. Então, nós precisamos começar a refletir qual é o solo do nosso coração. É superficial? O diabo arrebata todas as palavras que eu ouço. Eu sou indiferente, ou eu gosto do contexto da igreja, eu gosto do contexto do pastor, eu gosto do contexto dos irmãos, o meu namorado está lá, o meu marido está lá, meu noivo está lá, está tudo lá. Então, o que me impede de estar lá? Mas nós precisamos, na verdade, de refletir sobre a superficialidade ou a integridade do solo do nosso coração, para que, vindo as tribulações e perseguições por causa da palavra, eu não venha a esmorecer. O outro solo é o solo a seguir, falando no versículo 17, 18. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera.
Interessante que essa semente aqui, ela não morre, ela fica infrutífera. Ela não produz frutos, né? Então, ele explica que a que caiu entre os espinhos é aquele coração, é aquela alma que está entrelaçada também com as coisas do mundo, especificamente aqui com as riquezas do mundo, com a glória do mundo. A glória do mundo é que comanda o seu coração, né? Eu gosto sempre de citar um amigo que eu tive no começo da minha caminhada, e um dia conversando com ele, eu já até falei isso com a igreja, e ele dizia para mim: olha, Daniel, eu tenho um problema sério, eu queria pedir oração para você. Nós éramos muito parceiros na época. Ele falou: olha, eu sei que Jesus vai voltar, eu sei que nós temos uma morada celestial, eu sei que nós temos a Nova Jerusalém, eu sei que as coisas que estão por vir são muito mais maravilhosas do que essas que nós vivemos na terra, mas eu quero ser rico aqui na terra. Eu tenho esse sentimento no coração que eu quero conquistar. Você vê minha casa, eu tenho uma casa boa, mas eu quero uma casa melhor. Você vê meu carro é ótimo, mas eu quero um carro melhor. Eu vivo sim nessa neura, Daniel, né? Mas eu não quero sentir isso, mas eu não consigo controlar. E tudo que eu faço em função disso. Eu até comecei a orar por ele nisso, mas a minha oração parecia infrutífera também. Por quê? Porque neste afã das riquezas deste mundo, da glória desse mundo, de enriquecer, de ter conforto, não que o conforto seja pecado, né? Mas extrapolando o conforto, né? Chegou a levá-lo na sua vida a ter 3 empregos simultâneos no mesmo tempo. Ele trabalhava meio período numa empresa, trabalhava meio período numa outra empresa, e depois ele arrumou um emprego que trabalhava de madrugada. Você fala: mas isso é inconcebível. Mas isto aqui reflete bem o que está nesta parábola aqui, não é? As intenções da alma e do coração em relação a esse mundo. Eu tenho falado também como que Satanás, na sua perspicácia e intrepidez, ofereceu a ele a glória do mundo. E eu tenho falado também que o diabo não se importa que você esteja na igreja, contanto que você busque a glória desse mundo, que você busque os valores que esse mundo lhe oferece. E se você viver essa vida dúbia de buscar a Deus, de buscar as riquezas do mundo, a palavra diz: você não pode servir a Deus e a Mamon. Ou irá satisfazer um e aborrecer o outro, ou aborrecer um e satisfazer o outro. Ou você é de Cristo, ou você é de Mamon. E as pessoas que recebem esta palavra aqui, elas se deixam influenciar pela glória do mundo, pelo status do mundo, pela glória que o mundo lhes oferece. Mas quanto a isso, eu queria falar de uma glória também que não está no mundo, que está dentro da igreja: o poder eclesiástico. Existe um poder eclesiástico também que nos afasta da boa palavra, né? O ser o dono da igreja, ser o pastor da igreja, ser o maioral da igreja, ser o diácono, ser o líder, né? Ser o melhor guitarrista, ser o melhor violonista, ser o melhor baterista, ser o melhor saxofonista, ser o melhor tecladista. Tudo isso é glória efêmera que podem sufocar a palavra, porque ele diz das riquezas e diz também aqui no versículo de 19: e as ambições de outras coisas, não só as riquezas, mas coisas que fazem saltar o nosso coração. Quando Paulo percebeu que ele teria inimigos dentro da própria religião judaica, para que ele frutificasse,
ele os considerou como lixo. Quando ele percebeu que ser israelita, né? Quando ele percebeu que ser primogênito, hebreu de hebreus, quando ele percebeu que todo o status que ele tinha, né? Da tribo de Benjamim, e ele relaciona lá o status dele, e ele percebeu que isso seria um empecilho para ele crescer e frutificar. Então ele considerou todas aquelas coisas como refúgio, pela sublimidade do conhecimento de Cristo, pela interação na palavra. Então, irmãos, tudo que queira tomar o seu lugar, o lugar de Deus no seu coração, é cair entre espinhos, né? Então Jesus explica para eles. Então eu preciso perceber as nuances do meu coração, para onde ele está me levando. Para onde o teu coração está te levando, irmão? O diabo arrebata antes que você ouça. Você é convertido. Você pode dizer que se converteu ao Senhor. Você já viveu o primeiro amor. Você tem um coração superficial. Você é um religioso. Você tem suportado as tribulações do dia a dia. Porque as tribulações do dia a dia são uma forma de Deus nos preparar para as tribulações maiores que virão por causa da palavra. E o mundo? Qual é o tamanho do mundo no seu coração? Qual é o tamanho das riquezas do mundo no seu coração? Você não consegue ver mais nada além do que o mundo pode te oferecer. A semente ficará infrutífera e você não será um canal de Deus para as pessoas que estão aí morrendo sem Deus e sem esperança no Senhor. A outra semente está aqui no versículo 20. E os que recebem a semente em boa terra, que eu espero que sejam todos os nossos corações, são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e a outro a 100 por um. É interessante esse solo aqui, irmãos. Quando a gente faz o nosso discipulado, é bom relembrar o discipulado, que é o discipulado que a gente coloca lá. Crer é igual a ter fé, que é igual a receber. Crer no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Né? Fé, somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E receber, veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Interessante isso de crer, ter fé e receber, são atos sinônimos, caminham juntos, né? Para entender esta boa terra. Porque lá no discipulado nós vamos entender o que significa receber. Receber significa obedecer. Quem obedece, quem guarda no coração e obedece a palavra, ele demonstra a sua fé e a sua confiança no receber, no obedecer, ouvir a voz do bom pastor e seguir os seus passos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Por que elas obedecem? Porque receberam. Não é uma coisa só de lábios, mas é do interior do coração. Não é uma coisa só de mente, mas é verdade exposta do coração. Receber. Então, Jesus diz para eles: os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. Ouve primeiro, receber. Ouve e recebe, quer dizer, guarda a palavra.
passa a obedecer a palavra. Não vive na superficialidade da segunda semente que caiu entre os pedregais. Ela se inteira, ela investiga, ela vai a fundo, ela municia, ela alimenta o seu coração diariamente. Você entende, meu irmão? Ela faz o solo frutificar, o solo faz a semente frutificar. Porque ele está interessado não em apenas receber, mas ele está interessado em que aquela semente cresça e que ele seja um canal de bênçãos. Ele quer que a semente crescendo ele possa dar frutos. Ele não quer ser uma ameba, um parasita dentro do reino. Ele quer ser algo que movimente as coisas. Esse que recebeu a palavra e tem solo fértil, ele quer fazer as coisas acontecer, porque ele quer que Cristo seja glorificado na sua vida, no seu ministério, na sua casa, com seus filhos, com seus pais. Ele trabalha, ele é cooperador. Amados. Então, quando não se trata a palavra com superficialidade, com desprezo, com desdém. Eu vejo uma coisa na igreja hoje, um pecado terrível, irmãos, terrível. E as pessoas que assim o fazem devem refletir nas suas vidas. Eu vejo isso dentro da igreja na hora da ministração da palavra. Como que as pessoas se distraem. As pessoas saem do culto assim, elas se levantam e viram as costas. Não viram as costas para o pregador, não viram as costas para a palavra. Elas não estão muito interessadas, por isso que elas saem. Vai beber água, vai no banheiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso é um pecado contra Deus quando Ele está falando com a igreja. Isso é um pecado. Então não cria raízes, não frutifica. Então nós precisamos estar, na videira. Essa semente, ela se encaixou na videira, ela não quer sair da videira. E eu vou ler esse texto para vocês, porque ele é muito importante. Aqui no livro de João, no capítulo 15, acompanhe comigo essa leitura. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Se estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em Cristo e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que os 3 solos anteriores a este não estão em Cristo. Então eles não podem produzir. Eles se perdem pelo caminho. Eles não estão em Cristo e Cristo também não está neles. Isto é sério, irmãos. Isto é muito sério. Nós temos que fazer uma análise do nosso coração, da nossa conversão. Tem muita gente enganada, irmãos, muita gente enganada. Muita gente enganada. E eu espero que eu não esteja enganado, eu mesmo, com aquilo que sou. Com aquilo que sou. Essa coisa de estar em Cristo e Cristo em nós é muito séria, porque Cristo muda as atitudes, Cristo muda as coisas na nossa vida. Isso não leva uma vida inteira para mudar. Cristo vai mudando constantemente, diariamente. Ainda que a nossa personalidade seja dura e o coração duro, Cristo tem poder, porque eu estou na videira, irmão. Tem gente que fica lutando com sentimento durante anos. Eu não entendo essas coisas. Cristo em mim ou não? E eu queria mostrar para vocês a característica desse fruto.
parábola do semeador que está no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. E os que são de Cristo, solo fértil, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Mas o que importa aqui é o fruto que produz a semente que caiu numa terra fértil. Teu coração é fértil, irmão. O que o teu coração está produzindo? Está produzindo amor, paz, fé, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Teu coração produz esses frutos. Então tu és um solo fértil. Está produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Amados, não vamos nos enganar. Então, novamente eu faço essa pergunta. Quem tem ouvidos para ouvir isso, que ouça. Não seja indiferente ao que Cristo quer para com a sua vida, para com as nossas vidas. Ele é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, tire os algodões do seu ouvido e receba a palavra. Tenha temor à palavra. Se envolva com a palavra. O semeador quer salvar as nossas vidas, quer nos levantar dos nossos pecados. Ele verteu o seu sangue para isso, ele nos comprou com bom preço. Não foi prata, não foi pedras preciosas, mas foi com o seu sangue. Deixa essa palavra ser semeada em terra fértil, para que essa palavra produza frutos dignos de arrependimento no seu coração, frutos que saltem para a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça e que Ele transforme o seu coração em solo fértil. Amém? Vamos orar. Obrigado pela Tua palavra, bom Deus, que ela possa produzir frutos dignos na nossa vida. Afasta de nós a superficialidade do Evangelho, a religiosidade do coração. Afasta de nós o ímpeto e desejo pela glória do mundo e pelas riquezas do mundo. Tira-nos da indiferença, a indiferença que mata o coração, e faça em nós uma terra fértil, para que cada uma das nossas vidas reflitam a Tua glória e glorifiquem ao Pai eterno. Glorifiquem ao Pai eterno, assim como Cristo glorificou o Pai enquanto esteve na terra. Que enquanto estivermos aqui, sobre este solo que não é o nosso solo, sobre esta terra que não é a nossa terra, que o solo do nosso coração possa glorificar ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Fica conosco, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, e até domingo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.